Oi, eu sou Fábio Queiroz e meu PIBIT é intitulado Análise da redução da cor e fitotoxicidade de corantes empregando um fotoreator solar. Ele está incluso no projeto de pesquisa de investigação da fitotoxicidade de efluentes tratados por processos oxidativos avançados, POS, orientado pela professora Elisângela Rocha. O projeto está vinculado na ODS 6, 14 e 9. Bem, a gente sabe que os processos da indústria têxtil trazem um grande problema para o meio ambiente, já que esses processos necessitam de muita água e geram efluentes de grande potencial poluidor, como é o caso dos corantes, em específico o azul de metileno, que vai ser abordado aqui nesse trabalho. Pesquisas sobre formas de remover esses contaminantes mostraram que os processos oxidativos avançados, como a fotocatálise heterogênea, utilizando óxido de zinco, óxido de cobre e dióxido de titânio como catalisadores, por exemplo, são alternativas de tratamento com elevada eficácia. Os fotoreatores surgem para aumentar ainda mais a eficiência deste processo. Já a fitotoxicidade é um procedimento realizado no final do estudo para avaliar possíveis subprodutos tóxicos. Ok, o trabalho foi dividido em duas estruturas. Na primeira etapa, foi realizada uma revisão bibliométrica do tema abordado, e na segunda, com a volta dos laboratórios da universidade, podemos realizar os testes de degradação fotocatalítica. Como objetivo geral, o projeto visa estudar o desempenho de fotocatalisadores na degradação de corantes e, como objetivos específicos, fazer uma análise quantitativa da produção científica através da revisão bibliométrica, empregar o fotoreator solar utilizando os três catalisadores para avaliar a remoção de cor e degradação do corante azul de metileno, além de analisar a fitotoxicidade do efluente fototratado empregando semente de rúcula, Eruca sativa. A revisão bibliométrica foi realizada por meio do método PRONOC, desenvolvido por Esli et al. De início, a gente busca pesquisar o maior número de artigos para compor um banco de artigos bruto. Para isso, precisamos definir os eixos da pesquisa, as palavras-chave e os bancos de dados. Depois, esse banco de artigos passa por determinados filtros, e nessa etapa utilizamos o software EndNote X7. Por fim, com os artigos filtrados, encontramos um portfólio bibliográfico final, ao qual passará pela análise bibliométrica. Na etapa de degradação fotocatalítica, foi realizado um teste de bancada de planejamento 2x2, para encontrar as melhores condições das análises e ser otimizado no fotoreator. Para todos os testes, foram retiradas alíquotas, centrifugadas e realizadas as varreduras das amostras. Os testes da fitotoxicidade foram realizados por meio de sementes de rúcula, baseado nos estudos de Belo 2011. Em relação aos resultados, foi realizada a análise bibliométrica do portfólio bibliográfico, contendo 18 artigos sobre o estudo de toxicidade na degradação fotocatalítica de corantes nos últimos 5 anos. A análise elencou os principais autores do portfólio, o grau de relevância dos periódicos publicados, dos principais países e também falou sobre as palavras-chave mais utilizadas nesse portfólio. Depois, foi analisado as 963 referências dos 18 artigos, em relação ao número de artigos por autores, relevância dos periódicos e também as principais referências. Já na parte de degradação fotocatalítica do azul de metileno, foi extraído do teste de bancada os melhores resultados para serem otimizados no fotoreator. Portanto, foi decidido seguir para as outras etapas apenas o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Os experimentos 1, 2, 3 e 4 foram realizados no fotoreator solar CPC. Optamos por utilizar o óxido de zinco nos 2 primeiros experimentos, devido ao curto tempo para realizar as análises e a baixa quantidade de produção científica utilizando este catalisador em fotoreatores CPC. Ou seja, a ideia foi aplicar apenas as condições ótimas no dióxido de titânio, a fim de comparar a eficiência dos 2 catalisadores sob a mesma condição nos experimentos 3 e 4. Então, no experimento 1, com o óxido de zinco a 0,7 gramas por litro e pH 9, que é o pH mais próximo ao natural do efluente, mostrou um decaimento para 59,69% da cor do azul de metileno e 47,56% da concentração em termos de degradação do azul de metileno.
Visando diminuir a quantidade do catalisador, o experimento 2, com o mesmo pH, trouxe a concentração de 0,15 gramas por litro, e ele também mostrou ser eficiente com uma rápida degradação ainda nos primeiros minutos. Para otimizar os resultados anteriores, foi estudada a degradação utilizando metade da concentração, isto é, 0,075 gramas por litro e pH 9. Para o óxido de zinco, nestas condições, em 60 minutos todo o corante foi degradado, o que pode ser explicado pelo ponto de carga zero do catalisador ser próximo a 9, diferente do dióxido de titânio, que por ter pontos de carga zero em torno de 7, não conseguiu remover a cor do efluente e degradou apenas aproximadamente 50% em 90 minutos de reação. O teste de fitotoxicidade foi aplicado para o experimento 3 e 4, ou seja, o zinco e o titânio. No teste contendo o óxido de zinco, possíveis variáveis externas como contaminação da amostra podem ter interferido no resultado e impossibilitou de categorizar o nível de fitotoxicidade do efluente, ainda que nenhum outro pico além do azul de metileno tenha sido computado na varredura. Já no teste com o melhor resultado do dióxido de titânio, ou seja, o de 90 minutos, não houve germinação na amostra não diluída e nem no efluente bruto, mas também não apresentou nenhum outro pico na varredura. Já na amostra de 90 minutos, diluída no 50%, houve germinação, o que caracteriza a amostra como o material potencia a germinação e o crescimento da raiz das plantas. Caracterização esta baseado em Belo 2011. Por fim, foi concluída a etapa de análise bibliométrica dos dados do portfólio e depois de realizarmos a análise sistemática, será publicado um artigo completo acerca da temática do projeto. Na degradação fotocatalítica, obteve-se os principais resultados como o experimento 3, 99,66% de degradação do azul de metileno a 60 minutos e 97% de remoção de cor em 30 minutos, isso se tratando do óxido de zinco. Para o experimento 4, o dióxido de titânio, 53,05% da degradação do azul de metileno, 90 minutos, e ele se mostrou ineficiente na remoção de cor. No entanto, houve 100% de germinação das sementes no teste a 50% de diluição apenas. Por fim, finalizo com sinceros agradecimentos ao grupo de pesquisa GPOST, ao qual participo, e os laboratórios do projeto pelo conhecimentos compartilhados, e, claro, a Propesc, o FPB e CNPq por todo o incentivo e fomento à pesquisa acadêmica. Obrigado.